Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa releitura de A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Já fizemos 2 vídeos, esse é o terceiro. E nós paramos, então, depois da aparição do personagem, o italiano, o humanista italiano, o senhor Ludovico Settembrini. Ele, então, vai expor a sua análise do mundo a partir da leitura iluminista. E aí vai ter depois o outro personagem, que vai ser o Léo Nafta, que vai expor a sua visão do mundo jesuíta, católica, que vai ser um contraponto, entendeu? Ou seja, Thomas Mann faz aqui um romance que é um dialogismo, ou seja, tem um diálogo de personagens, Então outros personagens vão surgir na história, depois vai surgir o holandês, Então, aos poucos vai aparecendo esses personagens. E aqui o Thomas Mann, vai falar muito da questão filosófica, a passagem do tempo, Então, lembrando a história, como é que é a história? O Hans Castorp vai visitar o seu primo Joachim, lá num sanatório no alto dos Alpes, em Davos-Platz, e vai chegar lá no chamado Berghof, o sanatório Berghof, e vai encontrar vários personagens, várias pessoas, vários estilos de vida, várias nacionalidades, porque isso aqui é um resumo da civilização europeia, A gente percebe que o Thomas Mann quis fazer um resumo da história europeia até a Primeira Guerra Mundial, certo? A publicação do romance foi em 1924, e aí as últimas cenas do romance são justamente a Primeira Guerra Mundial, ou seja, que aconteceu de 1914 a 1918. Então ele faz um resumo ali do século XIX, a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, a bela época lá na França, Inclusive aqui tem uma cena fantástica do Thomas Castorp tentando falar francês, porque o francês era uma língua internacional, uma língua de glamour na época, Igual nós falamos, não tinha essa preocupação muito com o inglês na época, não era o inglês uma língua, assim, só conhecia o inglês, mas não era a língua internacional como ela é hoje, Hoje, todo mundo fala inglês, os sites são em inglês, os filmes são em inglês, as redes sociais falam inglês, então, mas vamos voltar aqui, então, ao início do século XX, em que a literatura era francesa, Os autores lidos eram os franceses, Então, tinha interessante essa... E a questão aqui o bom tom na vida social era você falar francês. Então tem cenas hiláricas aqui do Hans Castorp, que é um alemão, fino na flor da Alemanha, um estudante de engenharia de Hamburgo, que é um porto da Alemanha, falando francês, tentando falar francês aqui, porque era um bom tom à mesa, Você quer ser aceito socialmente, igual hoje em dia o pessoal fica falando frases em inglês aí, Good morning, hello, tal. Naquela época lá você tinha que falar francês, Então é interessante como é que os tempos mudam, Interessante ler os romances, porque a gente acha que o inglês sempre foi a língua universal, e aqui você vê, é interessante um alemão se esforçando para falar um bom francês, para agradar as moças, as mademoiselles, as madames, à mesa, As piadas eram feitas em francês, Os comentários sobre não tinha cinema, os comentários sobre teatro e ópera, A ópera era uma coisa fantástica naquela época, Não tinha cinema ainda, Estava surgindo o cinema, inclusive, Estava surgindo o cinema. Mas as óperas é que eram o cinema da época. Então comentavam-se as óperas, inclusive óperas italianas, tem várias menções a óperas italianas. Então, ou seja, o Thomas Mann aqui faz um resumo de época mesmo, Ou seja, como é que era essa passagem do século XIX para o século XX, mostrando as óperas, os livros que eram lidos. Geralmente era a filosofia francesa, autores franceses. Inclusive tem aqui pequenas sugestões à obra do Sigmund Freud, Não é citado Sigmund Freud, mas tem aqui alguns médicos que já estudam na parte psiquiátrica, psicanalítica, sem citar o nome, É chamado estudo da alma. Porque um dos temas aqui, enquanto o tempo está passando, porque tem várias análises sobre a passagem do tempo, o Thomas Mann insere aqui esses personagens falando da questão da doença, por exemplo, vários diálogos estão falando sobre essas pessoas estão aqui no sanatório Berghof, na Suíça, porque ali é uma condição melhor para a melhora, Assim, melhora, cura mesmo da questão da tuberculose, Então elas encontram um alívio pela temperatura do local, pelas práticas de tratamento médico. Então tem toda essa questão sobre divagações filosóficas sobre o corpo, a doença, E o Settembrini, claro, que vai falar sobre isso. Vários personagens vão falar sobre isso, que a vida mudou a partir da doença, que eles passaram a pensar na vida a partir da doença, Ou seja, eles saíram lá da planície, foram para o Planalto, ou seja, para o alto da Montanha Mágica, e aí passaram a pensar na vida, passar a razão da existência, por que nós existimos, por que nós sofremos, Então é interessante isso, porque vários personagens tinham uma vida comum, mas quando passaram pela doença, ou seja, passaram a viver nessa montanha mágica, passaram a questionar filosoficamente, inclusive o próprio Hans Castorp,
ele vai pensar sobre a vida, vai pensar vários trechos do romance, ele imaginando, o tempo existe mesmo, o tempo é psicológico, quanto tempo eu estou aqui na alta da montanha, né? Então passou-se 3 semanas e ele parece que passou-se décadas que ele está lá em cima, né? E o tempo passa diferentemente do que a gente imagina, o tempo é uma ilusão dos sentidos, né? Então, a questão filosófica do tempo, né, que vem desde Santo Agostinho, falando que se você perguntar, né, eu sei o que é o tempo, mas se você perguntar o que é o tempo, eu não sei, né? Ou seja, a gente percebe o tempo, ou seja, existe mudança na natureza, né, as estações do ano se sucedem, né? Então você tem ali a época quente, o verão, depois você tem o outono, você tem o inverno, depois você tem a primavera, você tem o verão. Então o ser humano passou a ver um ciclo, né? Ou seja, a natureza ser um ciclo. E depois o tempo linear do cristianismo é diferente. O tempo linear do cristianismo você tem a grande criação, e você tem a redenção e você tem um novo mundo, né? Após o Apocalipse, etc. Então, são as religiões lineares, né? O tempo é linear, você tem o início e o fim, né? Deus fala, eu sou o alfa e o ômega, né? Mas o tempo cíclico das antigas religiões, não, era cíclico, né? Ou seja, era o eterno retorno do mesmo, igual Nietzsche fala, né? Eterno retorno do mesmo. Então, essas questões são todas questões filosóficas. O tempo existe, o tempo é ficção, existe o espaço-tempo, né? Einstein. Todas essas discussões, não entra em física quântica aqui, né? Porque não estava surgindo ainda, mas essas discussões sobre o tempo, precisa de uma consciência sentir o tempo passar, né? Será que os animais têm noção de tempo? Porque os animais repetem esses instintos, né? Então, cada animal que você vê agora, você está vendo a Roma antiga, porque é o mesmo animal, né? Não teve uma sucessão histórica. Se você vê agora um passarinho, né? Um roxinol, você está vendo o roxinol da época de Roma, porque os roxinóis não criaram a civilização de roxinóis, né? Os roxinóis se limitam a crescer, procriar, cantar nas árvores, né? Fazer seus ninhos. Então, o roxinol que você vê agora é o mesmo roxinol que você viu no Império Romano, ou seja, em 2000 anos é o mesmo roxinol, né? O ser humano não. Se você vê um ser humano ao longo da história, existe mudança temporal, porque um romano, obviamente, não é igual um alemão do século XIX, né? Ou seja, existe variação, existiram povos que sucederam na história, existiu a Idade Média, existiu a Idade Moderna, existe a Revolução Francesa, né? Ou seja, então o ser humano tem uma noção de tempo histórico, ou seja, as civilizações se alternam no tempo e existe um certo progresso, como aí o Setembrino vai falar, né? Que a seta da história aponta para o progresso, ou seja, os povos vão surgindo, vão decaindo, mas sempre tem um progresso da humanidade, né? Então, assim, por exemplo, a questão aperfeiçoamento médico da época, né? Já existia a radiografia, né? Então mostra que várias cenas mostram os exames que eles faziam do pulmão, né? Então queria mostrar justamente isso. Existe um progresso médico, científico, realmente existe um progresso médico, científico, né? O romance não nega isso, os autores os protagonistas não negam isso, mas a questão por que o ser humano adoece, né? A vida moderna adoece, a vida na planície adoece, ou seja, as preocupações que as pessoas têm causa doença, a poluição, nem tinha essa ideia de poluição ecológica, né, quando a gente fala, né, essa questão da ecologia, da poluição, mas, ou seja, por que algumas pessoas ficam doentes, né? Então tem essa questão, que são questões filosóficas da obra, né, e essa parte, depois que o Setembrino surge, falando de progresso, né, de ciência, do iluminismo, né, a cultura enquanto iluminação, né, a cultura, o refinamento cultural, ele defende esse refinamento cultural. Então, longa parte do romance, nós podemos partir aqui, por exemplo, quando ele fala da questão do tempo, né, que ele está lá deitado na cama, lá pensando no tempo. Então, ó, longos discursos sobre o sentido do tempo, né? E aí tem as suas dúvidas e ponderações, vai surgir a questão do passado, né? Ou seja, analisar o passado, o que foi no passado. Tanto é porque o Setembrino fica falando do passado sempre, né? Ah, o meu avô foi um carbonário. Carbonários são aquelas organizações paramilitares que surgiram na Itália e foram responsáveis muita parte ali pelo avanço da unificação da Itália, né? Então, se a gente estudar ali, a gente vai ver essas associações carbonárias. Muitas delas ajudaram nesse progresso de unir as cidades italianas numa nação italiana, né? Porque até meados ali do século XIX, né? Século XIX, 1800 e pouco, a Itália eram vários feudos ainda, né? Eram várias cidades, né? E vai mostrando essa questão de a unidade para uma nação, para formar-se uma nação, né? Então, essa questão enciclopédicas mesmo, né? Porque o Hans Castorp pegou e vai ter noção de humanismo,
da questão da filosofia, né, de pensar filosoficamente, platonismo, que ele não tinha a mínima noção, né? Quando ele foi lá para a Montanha Mágica, ele falou, só vou visitar meu primo, né? Então ele fica lá uma semana, né? Aí o narrador vai pontuando, olha, tem uma semana que o nosso herói está aqui, tem 3 semanas que o nosso herói... Então vai passando o tempo, né? E aí, interessante que ele fica aqui cerca de 200 e tantas páginas, 3 semanas. Tá interessante, ou seja, você vai ler as 300 páginas do romance. 300 páginas do romance. Esse romance, nessa edição aqui, ó, tem praticamente 1000 páginas, né? Então, um terço do romance são 3 semanas. Então, vai passar 3 semanas. E aí, depois, vai passar o quê? 7 anos. Entendeu? Então, você vê, aí o resto do romance, ou seja, os outros 2 terços. Então, só nesse início aqui, você tem 3 semanas. E aí depois o tempo corre, né? Porque aí vai passar 7 anos aqui. Então, assim, o início do romance é assim, é moroso, é tedioso, né? Porque ele se aclimatando, aí de repente se passam 7 anos. Né? Igual tem alguns romances que fazem isso, né? Você começa lentamente a história e de repente se passaram 7 anos. De repente, porque aí vai acontecer outros personagens, vai acontecer outras acontecências, né? Outros personagens que vão levando a história para frente. Então, você tem nesse miolo central da história o Hans Castorp tentando falar francês, o Hans Castorp tentando entender os medicamentos, tentando entender o tempo, tentando entender a evolução daquele discurso, né, quase psicanalítico dos médicos, né, a ligação do corpo e da alma, da doença e do corpo, né, em que o ser humano tem que estar além das suas doenças, o ser humano tem que estar à frente, né, o ser humano não se limita ao corpo, né, um aspecto da filosofia é isso, o ser humano não se limita ao corpo. O seu corpo pode estar doente, mas a sua mente pode estar além. A questão da arte, ou seja, o artista seria o doente da sociedade, né? O artista. Aí o Setembrino até fica ironiza, né? Aí ele fala assim, Hans Castorp, você é um enfermiço da vida, né? Você é um cara... Você vê que você está doente, né? Então é interessante isso, porque o Hans Castorp é um cara miúdo, né? Assim, introspectivo, calmo, né? Então ele acha que você tem cara de doente, né? Então, e o Setembrino não gosta de estar doente. O Setembrino se acha humilhante estar doente, né? Ele acha que é uma condição humilhante estar doente, porque o Setembrino é um cara vívido, um cara falante, um cara italiano, né? Imagina o italiano que fala pelos cotovelos, né? Então, ele não gosta de estar doente, ele acha assim, que está limitando as condições dele. E o primo também, né? O Joaquim, que é um oficial militar, acha um absurdo ele, um oficial militar, que tinha que estar, né, nos campos de batalha, né? E ele está ali, doentado, né, acamado, aqueles doentes, aquelas pessoas ali. Então, para o militar também, que tem um culto ao corpo, né, o militar tem que estar sempre saudável para a batalha, né, ou seja, tem que estar saudável para morrer, né, interessante isso, o cara tem que estar saudável porque ele vai para a batalha e vai morrer. Então, o militar, para ele, acha uma humilhação estar doente. Então, é interessante essas questões. E aí, ele vai debater nessa questão aqui. Então, vamos lá, página 290, a questão da liberdade, né. E aí o Hans Castorp descobre que realmente está doente, e aí ele que foi como um visitante para a Montanha Mágica, vai perceber que ele realmente agora é também um dos pacientes dos médicos, né? Que agora ele vai ter realmente que aderir àquela disciplina, os horários, ele tem horário para tudo, né? Tem horário de levantar, horário de jejum, horário do almoço, horário do lanche, tem um sarau lá, que eles fazem soirée lá, né? E depois a hora de dormir. Então tem toda uma disciplina, porque os médicos acham que realmente você tem que manter essa disciplina. Então, enquanto essa disciplina vai passando e tem os horários, eles não precisam trabalhar, né? Ninguém está trabalhando, todos são ali o dia inteiro para pensar, né? Para ler. E aí ele vai conhecendo justamente essas questões que vão ser o núcleo do romance, que são as questões filosóficas, enciclopédicas, históricas, né? Aí até que depois vai voltar a questão dos conflitos, de discussões filosóficas mesmo, que depois de apresentar o Settembrini, né, vai apresentar o Léo Nafta, que aí vai ser a grande arco do romance, depois das 400 páginas, né? Depois de 400 páginas, a grande arco do romance vai ser a chegada de mais alguém, né? Então vai chegar mais alguém, que vai ser o próximo vídeo, eu vou analisar, que vai ser a chegada então de um judeu jesuíta, né, um judeu convertido ao catolicismo, que vai ser o Léo Nafta. O Léo Nafta então vai chegar agora em contraponto ao enciclopedismo, iluminismo, humanismo do Ludovico Settembrini, né? Então agora nós vamos ter novamente, igual nos Irmãos Karamazov, nós temos vozes em discussão, cada um defendendo o seu ponto de vista, né? Então aqui deixa aqui marcando para o próximo vídeo, que é a parte 4, né?
nós vamos então mais alguém na página 492, né? Então vamos voltar na página 492, em que ele vai apresentar o novo personagem do Léo Nafta. Ou seja, então aguardem no próximo vídeo. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.